Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Graziela, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tive que excluir o último vídeo porque eu devo ter falado ou mencionado alguma coisa que o YouTube não concordou. E eu precisei tirar e depois eu vou gravar de novo para vocês com a Bíblia, porque eu guardei a Bíblia que eu ganhei uma Bíblia de presente. Ela é da Thomas Nelson Brasil. E depois eu vou mostrar para vocês melhor, né? Novamente, eu faço outro vídeo aí, não tem problema não. Essa noite eu estava pensando sobre muitas coisas relacionadas ao meu viver pessoal, né? Aquilo que eu tenho passado, né? Mentalmente falando, também fisicamente, né? Não tem sido fácil, muitas coisas e muitos pensamentos ali rondando minha mente. E até chorei com Deus, porque tem coisa que não tem sido fácil para mim, tem sido bem difícil. E eu tô buscando as formas e realmente eu não tô achando saída. Seria essa a resposta que eu daria para vocês. Eu não tô achando saída para certas dificuldades que eu tenho passado na minha vida mesmo. Tem coisas que eu não tô conseguindo fazer, realizar, enfim. E isso traz uma certa frustração para nós, para mim. Se você estiver passando alguma situação que você também não consegue resolver, isso aí gera uma frustração e a gente fica assim, gente, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou proceder dessa forma? E eu fiquei pensando e orando sobre isso, e hoje, na hora que eu fui levar a menina na escola, minha filha, eu fiquei, gente, tem que meditar na palavra. Porque a nossa mente, ela vem com... E o diabo, né? Ele é astuto. Ele vem com aqueles pensamentos e a gente começa a adubar esses pensamentos. A gente começa a dar valor a certos pensamentos. Então, a cabeça começa a pensar ali e vai pensando, 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 e você fica assim, gente, como que eu cheguei nesses pensamentos, Senhor? O que está acontecendo? E eu fiquei assim nessa noite e fiquei lutando comigo mesma e pedindo Deus, Deus, o que eu vou fazer? Senhor, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando que eu sou incompetente? Ou que eu não sou uma boa mãe? Mas assim, de uma forma mais forte, né? Às vezes eu realmente penso, gente, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu não sou competente para arrumar um emprego que eu consiga trabalhar e conciliar os meus horários com o horário da minha filha? Sabe, isso me tomou conta de mim. Aí eu fiquei pensando, na parte da manhã, eu fiquei assim, gente, eu preciso orar e entregar isso para Deus. Falar, Senhor, eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver certas coisas e é só o Senhor. Eu entrei num problema, não consegui sair. Aí a gente pede socorro, né? A gente pede socorro para Deus. E aí lembrei dessa palavra de Josué. Aí as pessoas usam muito essa primeira frase, né? Até antes da primeira vírgula, né? Seja forte e corajoso. Muitas pessoas usam essa frase, a gente vê isso estampado nos carros, né? As pessoas põem adesivo e ou põem na internet. É uma frase assim muito forte que o Senhor falou ali com Josué, quando ele, né, ia entrar com o povo para herdar a terra prometida. E também o pessoal usa muito essa frase, né? O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você, por onde você andar. Estará com você por onde você andar. Né? Por onde quer que andares, né? Tem outras traduções aí. Eu lembro mais das antigas porque foi as que eu mais li. E essa daqui eu tenho que mostrar. É minha pequena Bíblia de oração. Ela é da Mundo Cristão, não faz mais. A Mundo Cristão já não fabrica mais essa Bíblia, não publica, né? E ela é NVI. Aqui eu usei lápis de cor para fazer teste, ó. Mas acabei usando marca-texto mesmo, porque ela é só para isso, não é para uma leitura efetiva assim, de eu ficar lendo em casa. Se não me engano, ela é
NVI 2000, porque ela foi fabricada em 2010, ela foi editada, né? Ela foi feita em 2010, publicada em 2010, feita na China. Tem o ISBN dela aqui, mas não tem as outras capas, né? Ela tem algumas outras capas, dessa capa meio durinha, meio fofinha, que ela parece uma almofadinha. A capa dela é meio grossa, ó. Parece uma almofadinha. Ela tem umas outras capas, uma capa mais lilás e tem uma capinha azul clara que eu vi alguém vendendo aí. Então, deixa eu voltar aqui. Pensando sobre isso, eu falei, vamos fazer uma oração a respeito da meditação, né, da palavra e tudo. Porque a Bíblia de oração, gente, ela serve para isso. Para nesses momentos que você tem esses pensamentos, né, essas situações, a gente vem orar. Não precisa ser especificar, Grazi, uma Bíblia de oração. Não, eu lembrei do texto, eu vou abrir ele em qualquer outra Bíblia que eu tenho. Vamos lá, Josué. Vou abrir e vou orar esse texto. Né? Certamente aquelas senhorinhas que a gente vê de coque, né? Quem aí morou no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte o pessoal não tem esse costume de ter, eles chamam de consagração, que geralmente era no sábado. Então, as senhorinhas iam lá e oravam, tudo mais, para no sábado de manhã, então elas ficavam ali orando e certamente oravam a palavra, né? Porque a gente usa a palavra para orar. E às vezes, quando a gente está orando, a palavra vem à mente da gente, não precisa nem você abrir a Bíblia, você já recita ali o que a Bíblia está dizendo. Então, qualquer outra Bíblia que você pegar, se você não tem a sua Biblinha de oração ou não quer fazer, você simplesmente vai orar aquilo que está escrito ali. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é profunda, ela nos transforma. Então, quando a gente ora a palavra, muda a nossa vida, transforma a nossa vida, a gente se sente diferente. O Senhor, Ele toca no nosso coração. Então, nós vamos orar esse texto, né? Eu dou essa breve introdução, mas para ter um papo com vocês, mas se vocês acharem melhor, na próxima eu já entro já orando ali, sem precisar falar muita coisa, né? E é isso. Aqui nessa palavra, né, nesse texto aqui de Josué, ele fala assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra, que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aí eu vou pegar aqui do 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. As pessoas colocam só o seja forte e corajoso, mas se você for ler, é isso aqui que vai dar coragem, é isso aqui que vai dar força para a gente. O Senhor, Ele vai andar conosco, estará conosco, né? Ele estará conosco a partir do momento que a gente obedece a palavra, a partir do momento que a gente está... não somos perfeitos, né? Nós temos muitos defeitos, a gente comete erros, a gente cai em tentação, a gente comete pecados. Mas quando a gente se arrepende, volta para Deus, o Senhor ele está ali conosco, porque o Senhor Jesus ele veio, morreu, ressuscitou. Ele se colocou em nosso lugar. Então a gente tem que chegar a Deus e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, por aquilo que a gente tem cometido, né? Pelas coisas que temos passado, pensamentos até, às vezes a gente peca por pensamentos. Vou tomar um café.
A gente peca por pensamentos que não são de Deus, que não agradam a Deus. Eu não falo aqui só de questão sexual, que as pessoas levam, não, para pornografia, para não sei o quê, tá, não, não, gente. Às vezes eu tenho pensamentos que não são do agrado do Senhor, porque não estão de acordo com a palavra. Pensamentos, às vezes, a meu próprio respeito. Se o Senhor me comprou com precioso sangue, eu preciso ter o meu pensamento em Deus, que eu sou filho de Deus. Se eu creio em Jesus, né, como diz lá em João, que aqueles que são filhos de Deus são aqueles... Deixa eu abrir, né? Porque eu não estou lembrando agora de cabeça. Mas que é bom a gente... A Bíblia, ela é importante por isso. Porque a gente não vai lembrar tudo. Aqui, ó. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós, quando recebemos Jesus e temos o Senhor, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos, fazemos, agimos, falamos, né? Às vezes a gente passa por situações, eu vou falar de mim, que às vezes a gente sente raiva e não sabe lidar com aquilo, né? Então a gente acaba pecando até por palavras, por atitudes, né? Por isso que eu falo a questão do pensamento. Às vezes a gente está tão acostumado a pensar certas coisas que isso nos atrapalha. Então eu quero orar com vocês esse texto aqui e o texto do Salmo primeiro, que aqui, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, né? Eu estou lembrando das outras traduções, escarnecedores. Não adianta. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então aqui ele vem falando da meditação na palavra de Deus, que não é só a gente ler, né? Não é só a gente pegar e ler, é a gente pensar naquilo, é a gente meditar, é a gente gastar tempo pensando na palavra de Deus. Até coloquei aqui, ó, meditação na palavra, que é essa aba aqui. Então eu tenho 3 versículos, só que o outro ali eu esqueci de marcar qual que é. Então eu não vou nem abrir, mas depois eu vou achar ali o versículo e vou marcar para poder estar complementando esses aqui. Eu coloquei esses 3, né, o que eu não achei. Então são 2, eu coloquei esses 2, que eles são muito fortes e poderosos, e tem um de Deuteronômio também, que ele fala para ensinar as crianças diligentemente, né? Ou seja, ensinar aos filhos sobre a palavra de Deus. Então eles vão entendendo aqui o que está escrito, e eles vão entendendo quem é Deus, porque a Bíblia, ela fala sobre Deus, ela ensina quem é Deus, dos seus atributos, de como Ele é, né? Então, ela ensina tudo como o Senhor age, né? Quem foi Deus, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então, ele vem ensinando tudo isso aqui na palavra. A própria palavra se ensina para nós. E é muito bom a gente estar com esse contato, a gente ter esse contato com a palavra, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e continuar seguindo em frente e vencendo as situações adversas que nós temos na vida, que não são fáceis. Às vezes a gente não tem nem tempo e as coisas vão passando e a gente até esquece da palavra. Então hoje eu quero orar com vocês. Se você não quer ver, né, toda essa primeira introdução, já pula direto para a oração aí, porque já vai direto ao ponto. Então aqui eu vou chegar mais perto, não sei se vai dar para vocês lerem. Eu fiz uma marcação aqui com lápis de cor, porque a letra dessa Bíblia ela é meio roxinha, não é meio lilás, não sei a cor exata. Então tem tom de marca-texto que nem destaca. Então aqui nós vamos orar a parte do versículo 7 para baixo, né? Porque
A questão da terra prometida aqui já foi, né? Nós vamos se atentar àquilo que o Senhor falou com Josué, sobre meditar na palavra, sobre ter esse cuidado com a palavra de Deus. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus. Queremos orar a Tua palavra, queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por aquilo que cometemos, pensamos, agimos. Ó Deus, fazemos, falamos, pensamos. Queremos colocar tudo isso diante do Senhor. Não tem sido fácil, eu imagino que não só para mim, mas para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ó Deus. Que o Senhor, Deus, venha falar conosco nessa manhã, nesse dia. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Falando conosco, estando conosco. Quero pedir ao Senhor nesta manhã sobre a meditação na palavra. Que o Senhor venha, Deus, tomar a nossa mente nesse momento, porque o Senhor fala aqui, ó, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o servo Moisés ordenou. Não nos desviemos dela, não nos deixe desviar, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, para que nós sejamos bem-sucedidos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a observar a Tua palavra, a observar a Bíblia, a observar os Seus mandamentos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou para nós, Deus, no Antigo e no Novo Testamento, que o Senhor venha nos ensinar, Deus, em nome de Jesus. Não nos deixes, que nós não deixemos de falar as palavras do Senhor e nem de meditar nelas, que nós venhamos meditar dia e noite, para que nós cumpramos, Senhor, fielmente tudo que está escrito. Só então os nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos. Aí o Senhor vem e fala conosco, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a meditar na Tua palavra. Aqui no Salmo 1, o Senhor vem falando, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que nós não venhamos seguir o conselho dos ímpios, Senhor. Às vezes a gente dá ouvidos a tantas vozes, a gente dá ouvidos a tantas pessoas, a gente dá ouvidos até mesmo desconhecidos, que a gente assiste um vídeo, Deus, a gente faz isso. E a gente acaba tomando aquilo para nós. Aqui fala, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, Senhor, que a nossa satisfação esteja na Tua lei, e nessa lei nós devemos meditar dia e noite. Nos ajuda, Senhor, a meditar na Tua lei, a meditar na palavra, a estar, Deus, com a Bíblia aberta, mas sim lendo, orando, buscando aquilo que o Senhor tem colocado para nós aqui. Porque a vida não tem sido fácil, a batalha na mente é muito forte, né? Os nossos pensamentos às vezes dominam e não são bons pensamentos. Que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, nesta manhã, nesse dia. Ajuda-nos, Senhor, a não olharmos para o ímpio e aquilo que ele diz como conselho, mas que nós venhamos olhar para o Senhor e para a Tua palavra, aquilo que o Senhor diz aqui na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos ajudando nesta manhã. Abençoa todos os que me assistem, né, os que me assistirão, aqueles que estarão orando essa palavra, esse texto, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar nesse dia com a Tua palavra, que a Tua palavra venha estar no nosso coração, Senhor. Que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho, como diz no Salmo 119. Que o Senhor esteja iluminando a nossa vida, iluminando o nosso caminho. Que nós venhamos a entender a Tua palavra para que sejamos esclarecidos, ó Deus, e que não venhamos tropeçar. Em nome de Jesus, meu Deus, é tudo que eu oro nesta manhã, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém.